essa questão da cabeleireira Débora, né, Panchorra, ela evoluiu também para uma coisa assim. É aquela coisa, eles não conseguiram empurrar na narrativa do Clezão, que não morreu por conta da prisão, ele já tinha doenças antes mesmo de ser encarcerado. Como eles não emplacaram a narrativa do Clezão, eles insistiram nessa história, né? E plantaram também notinhas na imprensa, tentaram humanizar essa mulher, sendo que a sentença é clara. Ela foi condenada por múltiplos crimes e na mesma lógica jurídica também que os outros golpistas foram condenados, né? Você precisa... Eu acho que também o Supremo Tribunal Federal quis dar um exemplo ali para que não se repetisse essa tentativa, né? Olha só, eu acho que não houve um exemplo, tá? Porque a pena, ela não pode ser dada como exemplo. Eu acho que ela é dada tecnicamente, né? A dosimetria. E eu vou falar para você. Eu fiz uma live também explicando tecnicamente a dosimetria. Tá. E eu mostrei que a dosimetria foi dada no mínimo. Mínimo. Não, isso a gente já tinha conversado, que não foram as penas máximas, o pessoal tá viajando. Mínimo. Tá viajando. Por exemplo, a gente pega lá o artigo 359-M, é de 8 a 12. Uhum. É de 8 a 12. Um dos artigos, né? Um dos artigos. O outro, a gente pega lá, é de... Não, desculpa, é de 4... É de 4 a 8, não lembro exatamente, 4 a 8, o outro é de 4 Mesmo a 12. Mesmo assim, um dos artigos assim. 8, se imagina se todos fossem 8. Não, nada. Ele sempre assim, por exemplo, a pena máxima é 4, ele deu 4 e 6 meses. Não, a pena mínima, desculpe, a pena mínima. A pena mínima é 4, ele deu 4 e 6 meses. A pena mínima é 4, ele deu 5 anos e 6 meses. Então é tudo no mínimo. Uhum. Meu, a pena foi baixa, saiu de graça pra eles. Saiu de graça, cara. Não tem do que reclamar. A reclamação deles é covarde. E o Fux, eu fiquei impressionado com o Fux de falar em dosimetria diferente. Cara, não tem dosimetria diferente, tá tudo no mínimo. O que eles querem mais? Agora eles querem anistia? Gente, olha... eu acho que não foi nem exemplo. Eu acho que seria exemplo se todo mundo ali tomasse mais de 20. Aí seria exemplo. Porque se a gente pensar bem, cara, que o brasileiro ele tem uma memória muito curta e o brasileiro... E eu acho que eles se aproveitam também de uma coisa, Vitor, assim, vão sair só um pouquinho da tecnologidade do direito e pensar um pouco na cabeça desses... Muitos deles são lunáticos, tem gente que é desinformada também, mas... tudo junto, né? Eles veem aquelas filmagens e eles acreditam na narrativa lá do passeio no parque, dos velhinhos. Mesmo com o Alexandre desenhando para as pessoas, entendeu? Olha, é porque eles têm uma ilusão também que, assim, eu cubro o movimento de rua, eu tava lá nos 20 centavos, eu tava lá atrás, cobrindo rua mesmo. Vi a galera, os Black Bloc quebrando banco, vi tudo. Mas o pessoal tem uma ilusão, assim, que acho que por conta deles serem de direita ou de extrema direita, por eles terem tido o aval das autoridades por algum tempo, por eles terem governado o país por 4 anos, eles acham que eles vão passar tipo café com leite na justiça. Nossa, e aí no dia 1 do golpe, a gente lembra, foram 1.200 pessoas presas, né? Sim. Muita gente foi solta, aliás. Tu tá falando do dia 8, tu tá falando? No dia 8, dia 9 do dia 8, do dia 9 já era mais, era 2 mil e pouca, né? Que foram presas. Era 2 mil e pouca, era dia 9. Acho que foi 1.200 e depois pegaram mais uma galera. Foi tipo... foi mais ou menos assim. No dia 9 foi a maioria das pessoas, no dia 9. Né? E depois do dia 9... montaram os acampamentos, né? Exatamente. No dia 9 eles cercaram com os ônibus lá e levaram uma galera. Só que e é o seguinte, agora eu tô mostrando no canal um monte de pessoas que foi presa no dia 9 e que descobriram com a análise do celular da pessoa que eles estavam no dia 8. Então tá tendo um monte de aditamento de pena, cara. Tá muito bom. Então, assim, o cara tá lá, né? Aparece lá no processo do cara. Porque eu tenho que ver os processos, é muita coisa, né, pra ver, né? Aí tem que dar uma estudada antes lá. Aí tá lá, certidão de julgamento, né? Aí tu vê a primeira certidão de julgamento logo no começo das primeiras peças. Aí tá lá,
acatamos, né, aceitamos a denúncia com relação ao artigo 288 e 286, que é aqueles crimes menores de quem estava no quartel. Aí depois eu vou baixando, eu sempre dou uma baixada que eu já peguei a manha de ver mais ou menos onde tá, em que parte tá, né, porque são muitos processos, já analisei mais de 300. Aí eu já vou ver pra ver se tem uma segunda certidão. Aí tem uma segunda certidão, eu já falei, ixi, esse aqui já se ferrou. Aí eu clico lá, tá lá, por unanimidade, aceitamos o aditamento da denúncia, 359L. Aí o que eu faço? Eu vejo que tem o aditamento, eu já vou procurar o certificado da Polícia Federal. Aí eu vou lá, aí tá lá na Polícia Federal, tá a fotinho do maluco lá fazendo foto, e no meio da multidão, e acharam. Então, quer dizer, cara, você quer coisa mais imbecil, né, ligando com a tua pergunta, tu quer coisa mais imbecil que a pessoa que viu que eles mesmos postaram os crimes lá, os caras acharam que ninguém fez nada, que era velhinha? Cara, é muito bizarro. E eu tô sendo... Eu não sei se tu tá sabendo, né? Mas antes de ontem, o Léo Índio entrou na minha live. Ah, é? É. Da Argentina? É, da Argentina. Que coisa maravilhosa, cara. O cara ficou... Ele não entrou por vídeo, que ele não teve coragem. Ele ficou só debatendo nos comentários. E eu falando aqui, pai, a gente lá debatendo. Então, eu já recebi Polícia na minha... Federal, rastrei esse cara. Exato. E ele falando, não sei o quê. Aí ele, tipo assim, o pessoal da Argentina lá, acho que assiste mais o meu canal que outra coisa, né? Porque eu já debati ao vivo com vários já. Com aquele tal de... Tem um lá que eu chamei de... tem um lá que eu dei o apelido de Zé Pinico, que é o... Como que é o Zé Pinico aí, gente? Escrevam o nome do Zé Pinico que eu esqueci. O pessoal vai escrever nos comentários aí. Uhum. O Zé Pinico. Como que é o nome dele, gente? Eles me lembram mais do que eu, porque é tanta coisa na minha cabeça. Ah, o Paulistano, isso. Tem um cara chamado Paulistano. Ele também foi condenado a 14 anos de cadeia, o Paulistano, e ele um dia ligou lá e conversamos, mó tempão conversando. E ele fez uma live mostrando que ele não tinha nem onde ir no banheiro, porque o lugar que ele tava na Argentina... Ele morava tipo num... Eu não sei se o nome certo é cortiço que chama. Eu não sei como é que chama aquilo. Ele tinha um quarto ali no meio, assim, e o banheiro era único pra todo mundo. E ele falou que às vezes tinha gente no banheiro e não tinha condição, não dava pra esperar o cara. Então ele mostrou uma garrafa cortada no meio que ele fazia as necessidades ali. Nossa! A merda! Não. Tava a pia, se liga, a pia que ele fazia comida e o pinico do lado, assim. Imagina, que não era número 1 e número 2, hein? Imagina isso. Aí... O cheiro devia estar maravilhoso. Devia estar lindo lá. E aí a gente ficou debatendo com ele um tempão, e ele canta, né? O nome dele é Paulistano, e ele canta lá. E, foi uma coisa louca. Então, assim, hoje, com relação ao dia 8, eu acho que eu sou o que tem mais contato com os golpistas, né? Porque eu já debati com os golpistas. Eu debati com o Oswaldo Eustáquio. Eu debati com ele na minha live, assim mesmo, mostrando a cara dele aqui tudo. Esse é picaretaço, né? Não, ele é, nossa, 171 total. Tipo assim, ele engana muito, assim, mas ele saiu muito mal da live que eu tava com ele, porque ele achou que eu não tinha argumento para as coisas dele. E quando eu comecei a argumentar, aí ele foi meio que viajou, começou a ficar infantil, aí ele ficou sem graça lá. Então, essa live rendeu muita visualização lá no canal, foi muito bom. Eu debati com o Gilberto Ackerman também, que foi um cara que foi preso tirando foto de bomba de gás lacrimogêneo na mão. Nossa. Aí ele ligou pra minha live, me xingou de tudo que é nome. E eu falei com o Firmino, também aquele Firmino que subiu lá no prédio do Congresso. Então, assim, eles são meus fãs, né? O pessoal todo lá, eles me odeiam, acho que eles têm né? um pouco de medo de você, né? Medo não tem, porque eu não ofereço medo pra ninguém. Mas, assim, eu sou muito ameaçado, né? Esses dias agora, apareceu um foragido lá e falou assim, eu não posso voltar pro Brasil agora, mas quando eu voltar pro Brasil, eu vou gravar as tuas últimas palavras. Esse naipe, assim, sabe? Covarde, né? Mas acontece, cara, e na verdade lá o canal, o que ele tem de diferente é que eu atendo as pessoas ao vivo, sem saber quem é. Então tem gente, assim, a maioria das vezes... Às vezes eles tentam se filtrar pra ver se eles se dão bem, né?
acho que eles nem escondem muito que eles estão infiltrados. Eles mostram que eles são porque eles querem me meter um medo para que eu faça isso. Os advogados dos próprios golpistas, eles já chegaram lá e começaram a me xingar no meio da live. Os advogados me xingando. Advogado me xingando, advogada, mulher, me xingando no meio da live. Tu é um merda, tu é um fracassado, tu é um bosta. Tipo assim, me xingando. Aqui começou a chorar pro Xandão? Não. Outras que elas fazem. Outras que eu denunciei em Brasília, né? Porque eu denunciei esses advogados todos em Brasília. Eu peguei um vídeo. Eu nem lembro se eu fiz uma live com você mostrando esse vídeo, mas tem um vídeo, se você quiser até te mando, que mostra como se diz, os golpistas falando o nome de cada advogado que bancam eles lá. Falando que pagam aluguéis lá e tudo, eles falaram o nome de cada um. Aí eu denunciei lá em Brasília. Então, assim, os caras ficam muito putos comigo porque eu mostro as provas, né? Mas eles são covardes. Em vez de fazer o debate real, eu já falei para os advogados dos golpistas, eu falei assim, olha, meu canal tá aberto para debater. O que eles fazem? Eles não debatem, eles jogam o processo. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.